Fala, rasgueira, seja bem-vindo a mais um episódio do Nadando na Cozinha, onde a gente fala sobre comida, vida, na perspectiva de um cozinheiro. Fala, rasgueira, seja bem-vindo a mais um episódio do Nadando na Cozinha. Voltamos com o programa, voltamos com o podcast, e dessa vez a gente vai fazer o quê? YouTube e podcast juntos. Então eu vou postar os vídeos junto com o áudio do podcast aqui no YouTube, então você vai poder ver nossas caras enquanto a gente tá conversando, debatendo, discutindo, falando merda. E eu vou postar a parte do áudio do podcast lá no Spotify pra você poder ouvir, caso você queira ouvir durante o carro, durante lavando a louça, aquela coisa que eu sempre falo, né? Então é isso, espero que você curta muito o episódio, te vejo até a próxima. Fala, rasgueira, seja começando mais um programa do Nadando na Cozinha, primeira temporada desse ano com convidados. Hoje temos um convidado especial. Queria que tivesse uma pessoa que eu conhecesse um pouco mais pra gente conversar mais abertamente sobre o programa, sobre o assunto. É uma pessoa muito querida. Trabalhei com ela na cozinha, vi o crescimento dela pelo Instagram, porque eu tô morando na Austrália, não estou tão perto das pessoas, mas ao mesmo tempo sempre fico com um olhinho ali no Brasil, vendo o que vocês estão fazendo, como que tá o processo da carreira, né? De abrir um negócio, de trabalhar com outras pessoas, todas as pessoas que eu conheci no Brasil, né? Sem mais delongas, né? Primeiro vou deixar a pessoa se apresentar. Beatriz, se apresente pra galera aí. Olá, galera! Olá, rasgueiras! Sou a Beatriz, amiga do Kenzo já, longa data, e estamos aqui. Estamos aqui para falar de cozinha, trocar ideia. A Beatriz é de Santos. 013. Santos. Charlie Brown. 013. Tic-tic-pô. Mas... Saudades. Beatriz. Beatriz eu conheci na época do Corrutela. Ela começou como estagiária lá. E, quando é que você ficou estagiando lá? Você ficou um tempinho estagiando lá, não foi? Naquela época. Acho que foi uns 4 meses, né? Foi. Bom, pareceu que foi mais, velho. Juro por Deus. Que cozinha é muito intenso, né? O rolê da cozinha é que 4 meses podem ser uma vida, né? E a gente... O Corrutela foi minha primeira cozinha, né? Então, entrei na praça lá. Foi assim, nadando na cozinha. Primeira vez. E aí, E aí você foi, meu primeiro parceiro de praça, de praça fria, me ensinando a fazer as coisas e tal. Foi uma época muito massa. A duplinha berinjela e atum. Então eu ia falar, duplinha berinjela e atum. A galera perguntou, mas por que berinjela e atum? Não, é porque, tinha os pratos da berinjela e do atum. E aí a gente, eu não lembro agora direito se a gente fez um sistema que você fazia ou eu fazia outro, ou que a gente só fazia tudo muito rápido e a gente chamou isso de berinjela e atum. Era uma tostada de atum e uma berinjela com ricota, eu lembro muito disso. Nossa, é verdade. Não, eu e a Beatriz na mesma praça não dava certo, porque um é zoeiro e outro é zoeiro. Tipo assim, a gente tava É porque o Corrutela, só pra quem não sabe, né? Perdão pros ouvintes de agora, se você não sabe o que eu tô falando agora. O Corrutela é um restaurante na Vila Madalena. É um restaurante, hoje ainda está aberto, né? Existe, ainda está lá. Mudou os chefes, mudou a galera, mas o César ainda tá lá, que acho que é o head chef. E era um restaurante naquela época, não posso falar de hoje em dia, mas naquela época era um lugar bem livre pra gente poder criar nossas coisas, de a gente ter a nossa... ser profissional, mas ao mesmo tempo que ser profissional, você ter liberdade pra não ser algo assim muito... Não queria dizer a palavra sério, porque parece que ser profissional não é sério. Mas acho que é ter liberdade pra rir, pra brincar, enquanto você tá trabalhando, enquanto você tá sendo profissional. Isso que muitas cozinhas não deixam, né? Porque eu e a Beatriz, a gente trabalha em outros lugares, e é bem comum, assim, quanto mais profissional e quanto mais, entre aspas, séria a cozinha menos brincadeiras pode ter, menos risadas pode ter. Parece que o lugar tem que ser triste, parece que o lugar tem que ser horrível de se trabalhar, um lugar que você não consegue passar o dia lá. Mas é que todo lugar tem que ser feliz? Não que todo lugar tem que ser feliz, mas ao mesmo tempo tu tem que estar confortável no ambiente de trabalho, coisa que muitos lugares não fazem. Eu acho que não é que você tem que ser feliz assim a todo tempo, porque eu acho que quando você está no seu trabalho, tem um momento em que você vai estar muito focado, porque o momento exige que você seja super profissional e faça as coisas o mais rápido possível para entregar, porque a gente não é porque a gente está brincando ou então trabalhando alegre, que a gente não vai entregar o nosso melhor. Então, esse é o ponto, sabe? Eu sinto que acontece muito essa confusão dentro da cozinha, de que a galera acha que se você não tá
fazendo a coisa super ali, concentrado, sério, sem olhar pro lado, né? Naquele ritmo da cozinha, assim, super militar. Fine dining. Fine dining é como se a entrega fosse ser pior. E eu não acredito nada nisso. Eu acho que muito pelo contrário. O que eu vejo é que, tipo, a galera começa a trabalhar super, assim, infeliz e a entrega acaba sendo muito pior, assim, a longo prazo, sabe? Ou então uma equipe que muda demais porque ninguém aguenta ficar muito tempo, né? Então, É uma tipo, comida sem alma. Exato, acaba sendo uma comida sem alma, sem alegria da parte de quem tá fazendo, né? E eu acho que entregar comida é muito você entregar essa paixão mesmo que a gente tem, porque a maioria dos cozinheiros que eu conheço são muito, assim, obcecados pela comida, por comida, pelo assunto, pelo trampo, pelo serviço, por comer. E eu acho triste quando isso se perde, porque a galera tá lá pra comer e comer uma comida gostosa, pra você tá proporcionando um momento, sabe? Pro seu comensal, pra pessoa que tá lá, pra comer essa comida. Então, fazer isso conseguir fazer com alegria é um negócio muito massa. Eu acredito que a gente vá conseguindo mudar isso aos poucos. Ainda mais assim ainda mais com ego, né? A gente acha que não tem, mas a coisa tem muito ego, assim, muito orgulho. Então, às vezes o ego e orgulho é mais importante do que a sua equipe, o menu, os clientes, porque acho que tem gente, não tô dizendo pessoas específicas, mas você percebe que tem pessoas na gastronomia, não só no Brasil, mas fora do Brasil, que o ego fica tão grande, a arrogância é tão grande que, tipo, eu crio o menu, caguei pra cliente, caguei pra funcionário, eu sou foda, meu menu vai dar certo, mesmo que eu deixe meus funcionários trabalhando 14 horas por dia, o menu tá dando certo, a galera tá gostando, tá tudo certo. Então, tipo, o cara entra no mundo dele que porque existe aceitação de um público, que às vezes é um público que tem dinheiro, é um público que pode pagar, de menus que custam $250, cara, é um pouco irreal com as pessoas que no dia a dia, né? Eu diria que ia ficar um pouco longe disso. E cada vez mais a gente percebe essa distância entre o fine dining e a pessoa comum, a pessoa casual que come uma comida casual. Que ela poderia até comer um fine dining um dia, mas por causa dessa distância fica muito difícil. Fica muito difícil mesmo. Eu acho muito legal falar isso também sobre o ego na cozinha para quem tá começando, sabe? Para quem é cozinheiro novo, assim, tá começando na área. Porque eu sinto muito que essa coisa dos guias, de lista, de prêmio, acaba tirando muita gente do eixo se a gente dá muita atenção para isso, sabe? Eu acho que pode gerar muita insegurança, muita vontade de fazer só para se destacar, e com isso você acaba perdendo toda a essência da coisa, que é fazer o que está dentro de você da melhor forma possível, sabe? Tipo, de aprender e tudo. Meu, tem que ter sangue nos olhos dentro da cozinha. A gente não tá falando disso, né? Tipo, de não ter sangue nos olhos, mas a gente tá falando de, tipo, um mundo que existe, que pode existir sem essa questão toda do fine dining, né? Tipo, você gosta de fazer lamen? Tipo, vai fazer lamen, se debruça nisso, faz o melhor que você pode, tem certeza que quem tá contigo todo dia tá bem, tá feliz fazendo aquilo, que a galera acredita no seu propósito, conta pra galera, tipo, a ideia, né, tipo, da sua coisa, onde você quer chegar, por que você quer chegar nesse resultado perfeito, por que isso faz sentido, né? Eu acho que pode ser mais difícil, né, nos primeiros meses, pode ser mais difícil de você chegar ali para montar a sua equipe, para fazer a galera acreditar, mas a partir do momento que você chega nisso, tipo, você só voa, sabe? Porque você tem uma galera que tá ali contigo para qualquer coisa. Então é isso. Com certeza. Tem que envolver a galera. Tipo, no Corrutela tinha uma coisa legal que a gente fazia, que era o briefing, né? Todo dia. Então, tipo... Isso é foda. Eu achava isso muito foda. Isso eu vou levar pro resto da vida. Eu também. Então, tipo, eu faço isso no Garni hoje em dia, que é quando tem, tipo, menu novo, quando tem... A gente muda o menu muito, né? Mas, assim, quando tem prato novo, todo mundo vai, prova. Quero saber o que todo mundo achou.
Porque, meu, vocês estão cozinhando esse prato, sabe? É muito importante que a galera, tipo, fale, meu, tá foda, tá muito bom. Porque é isso. Se a galera que tá cozinhando acredita no que tá fazendo, é isso, né? E a galera do salão também, né? Tipo, que provavelmente Com você também faz certeza. isso, mas a galera do salão é quem vende o prato, é quem entende o cliente mais do que você como cozinheiro. A gente criou essa distância entre o salão, bar e restaurante, cozinha, por causa de ego, principalmente do cozinheiro, no Brasil e fora do Brasil. Eu não digo não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Eu vi isso aqui na Austrália. Essa distância entre a Uhum. cozinha e o salão. Uma porque falta, às vezes, profissionalização do salão. Isso eu não posso tirar, né, o fato disso. Mas dois, por causa do ego do cozinheiro, do ego do bar, pra achar que o garçom é ignorante, o garçom não sabe nada, que só tá ali pra dar prato. Sendo que não. Quem vende, quem é o vendedor de um restaurante é o garçom. Quem vende mais prato Exato. é o garçom. Sem ele, você não vende mais prato. Então você precisa treinar ele. Você precisa dar É. comidas do menu, que tá vindo menu novo, para essa pessoa experimentar e falar assim: ah, isso aqui é desse sabor, isso aqui parece gostoso, isso aqui eu não gostei tanto. Você tem que ouvir essa opinião, falar assim: pô, é uma opinião de uma pessoa que tá no seu restaurante. Quem sabe que já tá há mais 10 anos no restaurante, já tá há 5 anos no restaurante. E por que não ouvir essas pessoas? Exato, óbvio, é super importante. E principalmente, eu acho que é importante pro dono do restaurante, pra equipe da cozinha entender que assim, todo mundo é assim, todo mundo tem um grau igual de importância ali dentro. Porque assim, tipo, você vai estagiar num lugar, pô, o estagiário ganha R$ 300 e, tipo, sei lá, não pode tocar numa finalização. Beleza, isso é hierarquia. Só que assim, ele não deixa de ser importante porque ele tá lavando cenoura. Porque o seu negócio só existe por causa disso, entendeu? O seu negócio só existe porque tem alguém lavando a louça pra dar uma louça limpa pro seu cliente comer, É isso entendeu? Então, mesmo. assim, esse tem que ser o pensamento de que o negócio funciona como um organismo, sabe? Tipo, todo mundo ali é super importante. E as pessoas todas têm que ser, assim, super bem tratadas. E todo mundo tem que se sentir respeitado e saber o que tá fazendo, né? Saber o que tá Isso. vendendo. Já cansei de chegar em restaurante e perguntar: que você me recomenda aqui? Aí a pessoa fala: o que mais vende é esse. Falei assim: mas eu tipo, não queria saber o que mais vende, né? Eu queria Eu quero saber que o saber que se que você você. gosta. Eu quero saber o Então, que que qual você a sua gosta, o que que você preferência? come, que você fala assim: nossa, isso tá foda, né? Então, que tipo, que nem eu tava trabalhando num teppanyaki aqui em Melbourne, trabalhei por 1 ano e meio. Aí é chapeiro de luxo, né? Entre aspas, fazendo comida na frente. É que eu não faço flare, né? Eu não jogava as comidas pra cima e pra lá pra entreter a galera. Mas eu cozinhava na frente Eu e ficava achei que você conversando o dia fazia, inteiro. pô. Pô, não, não, não. É Não, muito difícil brincadeira. fazer. Pior que às vezes, assim, quando o cliente pedia nos private room, às vezes eu dava uma brincadeira. Mas, mano, a galera joga umas coisas assim pra cima, assim, que, mano, é muito difícil, eu não consigo. Eu Não. tentei. Ai. Então, eu conversava com a galera e eu via, assim, tipo, como a opinião deles também, né? Porque eles estavam ali comendo na minha frente e eu tava cozinhando na frente deles. Claro que muitas vezes eu também falava pros outros chefes que acho que nenhum cliente também, assim, é tão honesto, assim, se não tiver bom. Eles dão tá ok, tá legal. Tipo, poucos clientes vão falar na sua cara assim, mano, tá ruim. Porque Isso é real. se o cara fala isso, é porque realmente, mano, tava muito ruim, tá ligado? Não É, tava só ruim. é, Porque, não é? total. É porque a galera, tipo, principalmente se tem essa, tipo, essa proximidade, né, da pessoa que tá fazendo com a pessoa que tá comendo, acho que a pessoa fica até meio sem graça, né? Fala, nossa, o cara tá aí cozinhando, né? Tipo, e eu falando assim desse jeito. E tinha um pouco disso no Coquetel também, né? Eu falei isso porque me lembrou um pouco do Coquetel, porque no Coquetel a cozinha era aberta, Sim, era um quadrado no meio do restaurante, e nesse isso é quadrado bem tinha legal. vários espaços para olhar a gente. E a gente também aprendeu um pouco sobre, né, tratar o cliente, conversar com o cliente, porque a nossa praça, que é a praça que a Beatriz estava comigo, a Praça Fria, tinha uma bancada de umas 6 pessoas na nossa frente. Essa Isso. bancada, meio que a gente que tomava conta, entre aspas, assim. Claro que o Uhum. garçom vai lançar os pedidos, mas quem conversava com essas pessoas que estavam ali, os clientes, para pedir prato, para, né, responder perguntas, para tirar curiosidades, para várias coisas, era a gente.
eram os cozinheiros. E achava que era... Eu acho muito importante isso. Não, e a gente, inclusive, dava os pratos ali direto, né? Da praça pra pessoa, né? A gente, tipo, levava pra pessoa, então levava na mesa. Isso é muito legal também. Eu acho bem, bem massa essa coisa do cozinheiro levar o prato, sabe? Eu acho que aproxima bem também. Né, o garçom, né, fazer a primeira venda, né, ele tirar o pedido e tudo mais, lançar o pedido, mas o cozinheiro explicar o prato é uma coisa diferente. Me é que a galera vai achar, tipo, mas, pô, toda vez o cozinheiro saía. Não, não é que toda vez o cozinheiro saía. A maior parte dos pratos era o garçom que levava. Mas se o garçom tivesse muito atarefado, ele tivesse muita coisa pra fazer e você estivesse livre, não, era um motivo pra você. Além de levar o prato, se tinha como limpar um pouco a mesa, eu fazia isso. Tipo assim, eu tava livre, não tinha nenhum prato pra sair, minha produção tava ok, meus estagiários estavam fazendo as coisas que eles tinham que fazer. Eu tô ali levando o prato, eu tô livre, eu limpava às vezes a mesa, eu tirava as coisas. Sim, total. Pra mim, não é só, tipo assim, mas na minha descrição de trabalho não tá limpar a mesa. Não tá. Como cozinheiro, não tá ali descrição de trabalho, o cozinheiro limpar a mesa. Mas eu fazia porque eu queria, eu fazia porque eu me sentia parte de uma equipe que precisava da minha ajuda naquele momento que o garçom estava muito ocupado atendendo outra mesa, ou que o barman estava muito ocupado fazendo os drinks e não podia levar os copos. Então eu acho que isso era um senso de equipe e de ajuda que eu sempre levei e que eu gosto que as pessoas levem. Porque a gente vive num mundo muito egoísta, às vezes, assim, mesmo dentro da cozinha. Eu faço a minha praça, eu faço a minha produção, eu faço o meu serviço, e a pessoa que está do lado de você, às vezes, na praça do lado, o cozinheiro do lado, você tá cagando, você tá meio que foda-se. E às vezes não é assim, porque querendo ou não, se ele se fode, às vezes, quase muitas dessas vezes, você também vai se fuder no final. Então Com você certeza. tem que realmente trabalhar como equipe. Sim. Não, isso em restaurante, assim, acho que em todos os trabalhos, trabalhar como equipe é super importante, mas em restaurante muito mais ainda. Porque tá todo mundo trabalhando para entregar um prato, sabe? É tipo, a ideia da hospitalidade, de você receber bem o cliente, a ideia é essa, você receber bem o seu cliente para ele se sentir bem no lugar onde você, né, no seu restaurante, ele ter uma mesa que tá limpa, ele ter um bom atendimento, e isso independente de quem tá levando o prato na mesa. O cliente não quer saber, né? Quem tá levando o prato na mesa, quem tá limpando a mesa. O importante é que o trabalho esteja feito, né? Então, principalmente em restaurante, essa proatividade, ela é, assim, muito, muito, muito essencial. Em todas as partes da cozinha. Eu aprendi bastante com vocês lá. E levei, sabe? É muito, muito importante mesmo. É porque, tipo, a gente, não digo isso como sorte, mas é que é que muitos restaurantes, como não é aberto também, eu entendo que o cozinheiro fica dentro da cozinha lá o dia todo, faz a produção, serviço dentro da cozinha, não vê ninguém, não vê o salão, não vê bar. Eu entendo. Mas aí, tipo, você pode se ajudar entre vocês, né? Você não precisa, Sim, claro. Que nem a gente, no exemplo que a gente deu, o exemplo que eu dei sobre o Cortella, é um exemplo muito específico, porque era uma cozinha aberta, eu tinha momentos que eu estava livre, que eu podia ajudar. Eu só estou dizendo que existe, quando tiver a oportunidade, tipo, que nem pode acontecer, pode melhorar o fluxo, pode melhorar o trabalho em equipe, e no final, eu acho que até o produto final da comida sai mais rápida e mais gostosa. É uma eficiência Total. dos dois, assim. De velocidade e qualidade, sabe? Sim. O Tanit é um bom exemplo, porque é uma cozinha totalmente fechada, né? Eu saí do Corrutella, que é um lugar... Eu acho que o Corrutella tem essa pegada... Teve no começo, quando a gente estava lá, eu não sei como tá hoje em dia, mas pelo menos tinha. Essa pegada muito nova da cozinha, né? De um briefing, da cozinha aberta, do cozinheiro levar o prato na mesa, enquanto o Tanit já é uma coisa mais tradicional, né? Uma cozinha super fechada, que a gente não passa pelo salão e que a gente atendia muito mais gente. Então foi um segundo lugar que eu passei que era assim, bem corrido, sabe? E aí o que acontecia, por exemplo, lá eu estava na praça com a Esther, né, na Praça Fria também, e tinha a praça da confeitaria. E a confeitaria ficava um pouco mais tranquila no começo do serviço. Então, assim, e a Praça Fria super puxado, porque começa a sair entrada pra caramba e a gente vai
correr. E às vezes o Felipe, que estava na confeitaria, ele vinha e ajudava a gente a soltar prato da praça fria para ser mais rápido, enquanto a gente no final do serviço ia ajudar ele a soltar a sobremesa. Então esse trabalho em equipe é tipo super importante para chegar nesse resultado final que a gente quer. O cliente recebeu a comida rápido, boa, quente, sabe, bonita, bem apresentada. Então é isso, trabalho em equipe é a chave. Você viu que então o começo desse programa de hoje foi só para a gente falar um pouco sobre também o passado que a gente tem entre eu e a Beatriz, né, no Corro dela, as histórias de São Paulo, mas também falar um pouco sobre isso, sobre uma coisa que acho que hoje em dia é bem importante, né, pro ambiente de cozinha, né? A gente não vou repetir tudo que a gente falou, mas vocês entenderam, né? Trabalho em equipe, ouvir comunicação. Acho que o resumo de um pouco disso é comunicação entre partes, comunicação da cozinha para o salão, bar, cozinha com o estoque, com a parte da gerência, porque a gente também via muita diferença, muita distância entre elas. E a gente viu que, na verdade, tudo isso é uma coisa só e que a gente precisa trabalhar junto para ter o melhor, não só da empresa, mas como nós profissionais dessa área da gastronomia. E aí com isso a gente vai para a próxima parte, que é onde vai conversar com a Beatriz para falar sobre o projeto que ela tem, o projeto que ela produziu depois de passar por algumas cozinhas, foi para fora do Brasil, fez estágio, voltou, e ainda aí, me conta mais, Beatriz, me conta um pouco do pré e do projeto que você tem agora, de hoje em dia. Então, eu vou começar contando a história do Garni lá do começo, de quando eu saí de São Paulo, porque eu acho que foi onde tudo, assim, começou a deslanchar, assim, nesse sentido do projeto e tudo mais. Eu tive essa oportunidade dessa experiência fora do país. Eu fui para Dinamarca e passei um tempo no Relay. Foi um lugar que me ensinou muito, mesmo pelo pouco tempo que eu passei, muito de como eu queria ser, como eu queria trabalhar, sabe? De uma disciplina dentro da cozinha que foi um exemplo para mim, porque lá, mesmo com toda a disciplina que a gente tinha, de 16 horas de trabalho por dia, eu tinha um relacionamento com as pessoas que estavam trabalhando comigo, tanto parceiros de praça quanto os chefes mais altos, né? Muito boa. A galera tinha isso, a comunicação como chave, sabe? Como eixo do restaurante. Então a gente fazia, pra você ter uma ideia, 2 briefings por dia. Era todo dia um briefing antes do serviço e todo dia depois do serviço também tinha outro briefing para falar sobre como foi o serviço. Então, quais foram os gaps, no que a gente pode melhorar, qual foi a opinião dos clientes. Então entra nisso o salão, né? Que escutava o que o cliente estava falando. A gente levava prato na mesa também. Foi bem desafiador para mim, porque eu já falava inglês, mas não inglês de cozinha, né? Então... Chegando a falar todas as palavras de ingredientes em inglês. Isso é só um parênteses bem engraçado, porque a gente nada demais quando começa a trabalhar outra língua. Era serviço de restaurante Michelin, né? Fine dining e tudo mais, e eu não tava... E assim, no começo eu não entendia, assim, o que eles estão comandando, né? Então, assim, no começo foi bem desafiador essa questão de nome de equipamento e tudo. Mas foi ótimo, porque no final me ensinou demais, né? Mas foi um restaurante que me trouxe bastante dessa ideia de como eu gostaria de ser quando eu estivesse no negócio, sabe? E foi meu primeiro contato também com fermentação, com essa comida nórdica, né? Porque todos os pratos passam por algum processo de fermentação, então sempre existe ali algum elemento que foi fermentado. E eu não tinha tido, assim, eu tinha tido no Corrutela um contato, assim, bem de leve, com alguma coisa ou outra fermentada, e tipo genipapo e tudo mais, mas contato mesmo, como você fermenta, qual que é o processo por trás, e também de eu pegar para estudar, me interessar sobre o assunto, foi lá. E aí a minha ideia era continuar lá, na Dinamarca, mas eu tive que voltar para o Brasil para refazer minha documentação, e eu acabei ficando aqui por causa da pandemia.
Só que nessa época a minha cabeça tava fervendo. Fervendo de ideia, de coisas que eu queria fazer. A mil. Até hoje, né? Mas assim, de coisas que eu queria criar. A minha cabeça nunca não está fervendo. Mas de coisas que eu queria criar e eu queria muito aprender, porque eu tinha, assim, entrado em contato com ideias muito novas e coisas muito novas que eu falei, nossa, não sei nada disso, sabe? Então, tipo, eu tava muito frita nessa coisa de quero muito estudar e aprender e tudo mais. E aí foi que nasceu a ideia do Garni. Porque eu chamo de leve, né? As pessoas perguntam por quê. E é justamente por isso, porque o Garni, ele foi o meu laboratório de ideias na pandemia, sabe? Eu me coloquei em vários desafios. Então, assim, tipo... para quem não conhece o Garni, é bom apresentar. O Garni é o meu negócio aqui em Santos. É uma loja de comida, principalmente confeitaria, mas a gente faz comida salgada também, assim, comidinhas para comer com a mão. Humilde. Negócio de comida foi humilde. Negócio de comida. Puta loja de doces e salgados e várias delícias. Então, e aí, esse é uma comida para comer com a mão. Então, a nossa proposta é essa, que você come em pé, meio comida de rua ali. Mas eu queria fazer um negócio, mas essa não era a ideia inicial, né? A ideia inicial era que a minha ideia inicial, ela se transformou no Garni. Mas a minha ideia, quando eu comecei em casa, era justamente dar espaço para todas essas ideias que eu tinha. Então, tipo... Tudo bem, então, eu não vou ter trampo agora, ninguém tá contratando, eu voltei pro Brasil, voltei pra casa dos meus pais, eu não tenho trabalho, então pelo menos eu vou me testar. E aí eu comecei a fazer várias coisas em casa, estudando, experimentando e tal. E eu comecei a vender essas coisas. Então, assim, todo mundo pedia delivery de todo tipo de restaurante, mas café, esse serviço de confeitaria, de você comer um bolo, uma tartelete, não existia esse serviço de delivery, principalmente em Santos. Então eu comecei a vender os doces, principalmente, que foi meu foco no começo. Eu comecei a vender os doces de casa. E aí o negócio começou a dar certo. Então cada semana... Não, olha isso. Não, no começo eu fazia um menu diferente a cada dia. E eu fazia a fornada 3 vezes na semana. Então eram, tipo, 3 menus diferentes por semana, de coisas diferentes que eu tava vendendo. Cabeça mil! Tá vendo? E aí, isso se seguiu. E aí o pessoal começou a comprar ideia. Santos é uma cidade que a galera tinha a cabeça bem fechada em relação à comida, sabe? Então, muita procura pelo que já tem, sabe? Você tá fazendo bem isso, mas por que você não faz uma torta de morango? Por que você não faz uma torta de limão normal, né? E a minha ideia era justamente sair um pouco, sabe? Proporcionar para as pessoas esse momento, assim, fora de um fine dining, uma experiência, entendeu? Então, tipo, eu tô andando na rua, mas eu vou comprar esse doce e eu vou sentir alguma coisa com aquilo, sabe? Eu vou sentir, tipo, caraca, meu... comida gostosa, sabe? Sim, então a minha ideia era essa. E foi crescendo até que eu decidi alugar. A pandemia já tinha saído do lockdown e tudo mais. Já tinha 1 ano que eu tava em casa. E aí eu decidi alugar uma portinha, 30 metros quadrados, pra fazer essa cozinha. Então, aí foi que a gente abriu. E pro projeto, assim, pro Garni, nesse 30 metros quadrados, alguém te ajudou na arquitetura? Alguém te ajudou no layout, nos equipamentos? Então... No menu acho que foi você mesmo, né? Então, a gente contratou... eu digo, eu e minha mãe, né? Porque a minha mãe, ela é minha sócia. Então... ela hoje em dia faz uma parte muito maior de contabilidade, burocracia e tal, mas a gente no começo abriu juntas e a gente contratou uma arquiteta para usar, assim, da melhor maneira esse espaço que a gente tinha. Então, porque eu queria na verdade que o Garni fosse uma janela só.
Eu queria que fosse uma janela pra rua que eu entregasse a comida e pronto, fosse isso. Só que aí por uma Sim. questão de ser acessível para um cadeirante e tudo mais, era bom ter um recuo para trás e a gente conseguir colocar vitrine e tudo mais. Então a gente teve essa ajuda, mas de resto eu fiz tudo, sabe? Tipo, menu, de design, de papel, de ver quais tipos de equipamento que eu ia precisar, o mínimo que eu ia precisar, na verdade, né? Porque eu tinha um dinheiro bem limitado. Eu não tive investidor e eu também nem queria investidor, porque assim, a minha ideia não era já abrir um negócio tipo, nossa, Grande, caro, com vários é, equipamentos a- caros para ter que pagar no futuro. exato. Então assim, a minha ideia era tipo só continuar o que eu estava fazendo de casa, só que um pouco mais de conforto, tendo coifa, tendo um fogão, né, tipo profissional para conseguir colocar uma panela de 20 litros, ter espaço, um pouco mais de espaço, né? Então a ideia era essa. E aí a gente começou. A Lu, que trabalha comigo, falou esses dias: você começou com uma KitchenAid, um liquidificador de casa, um rolo de massa, um sonho. É verdade, E um foi sonho. isso. Muito bom, muito bom. Mas é isso, o sonho foi muito maior que todas essas outras coisas, né? Porque foram várias, assim, foram vários desafios desde o começo e principalmente eu nunca ter chefiado uma cozinha antes, né? Então, tipo, Olha só. quando eu comecei e a gente teve a nossa primeira contratação de funcionário, eu não sabia se eu estava mais nervosa para a entrevista ou ele. Muito bom, muito bom. Não, sendo bem sincera mesmo, é aquela coisa de tipo, cara, a pessoa é líder assim pela primeira vez e ali na marra, sozinha, sem referência nenhuma, né? Então. Dá um nervoso, pô. Até Tá. você conseguir, acho que, encontrar também. Então, essa palavra não é profissionalismo, acho que também não é seriedade. É o nível, acho que, de hierarquia que você, tipo assim. Porque você não quer também ser um cuzão, mas ao mesmo tempo você tem que ser firme, né? Acho que é firmeza. Isso, a palavra é firmeza. Acho que, né, ser um líder é também, às vezes, ter firmeza sem ser um cuzão. Acho isso uma coisa bem difícil de fazer. E acho que a gente leva isso, né? De tentar. Tipo, na hora que tem que falar as coisas, fala, mas nunca leve pro mal, nunca leve pro pessoal. É algo profissional da cozinha. E claro que hoje em dia também o approach que a gente tem com os nossos funcionários é um approach mais tranquilo e nada assim, tipo, você é um merda, você não sabe fazer isso, coisa que fizeram isso com a gente. Porque assim, eu vi muita gente desistindo, sabe? No meio do caminho, de cozinha. Tipo, uma galera grande que eu trabalhei, assim, tipo, desistiu de cozinha. Por conta dessa, assim, não aguentar, assim, saúde mental lá no chão, sabe? E, assim, eu tinha uma coisa pra mim, dentro nesse quesito liderança, que eu não queria que ninguém um dia desistisse da profissão, desistisse da paixão que a pessoa tem por aquilo por causa da minha cozinha, sabe? Então, eu acho que ter essa Bota fé. responsabilidade, você tem que ter essa responsabilidade de que a galera tá trabalhando para você, e você, claro que você tem que cobrar muito deles, tem que demandar, porque existe um padrão que precisa ser entregue pro seu cliente. Só que ao mesmo tempo eles também estão levantando todo dia da cama deles para ganhar um salário que não é alto e para fazer isso com muita dedicação, entendeu? Então tem que existir um respeito mútuo, sabe? Da galera respeitar o que você quer que eles façam, falar assim, não, eu vou fazer, tanto quanto da gente respeitar quem tá fazendo pela gente, porque sem a galera que trabalha comigo, o Garni não seria o que é hoje, entendeu? Então, tipo, eu acho que tem que ter muito essa coisa na cabeça de que precisa, sabe? Precisa tomar cuidado com isso. É uma linha tênue. Só que você precisa ser firme, não tem jeito. Isso é uma disciplina que a cozinha demanda. Você precisa ser firme, você precisa falar. Você não pode deixar passar, entendeu? Então, eu fui encontrando esse jeito que eu teria de falar com a galera, como é que ia ser a minha comunicação, sabe?
É isso mesmo. Encontrar o seu estilo de comunicação dentro da sua empresa. Exato. E eu gosto muito de explicar pra galera por que eu tô fazendo as coisas, entendeu? Por que isso é importante. Não falar assim, ó, você vai ter que bicar essa tartelete perfeita e é isso aí, pronto, acabou. Não, você tem que explicar. Só que faz total diferença no produto final que a pessoa tá comendo. Você tá fazendo muito diferente? Você gostaria de comprar uma coisa que tá sendo vendida totalmente diferente de uma foto que você viu no Instagram, por exemplo? Não. Com certeza. Não gostaria. Então, tipo, explicar explicar o processo, por que cada coisa é super importante, eu acho que é o caminho, sabe? Pra galera entender, comprar ideia, falar, é isso é importante, a gente também, né? Eu sempre falo pra eles, exato. Sempre falo pra eles que, assim, é muito bom não deixar passar, sabe? Sim. Não deixar passar nota 7, porque a maioria das pessoas deixa passar, sabe? Então, assim, o que vai diferenciar eles como profissionais é não deixar passar. Sim, com certeza. É deixar de ser rasgueira, entre aspas, né? Deixar de ter preguiça, porque, mas vou ter que refazer aqui, não sei o quê, mas às vezes é necessário. Quando a gente tava no Corrutel, a gente tava falando cortando no começo do episódio, e foi uma coisa que, tipo, quando eu falava pros estagiários, tinha duas coisas que eu falava pros estagiários. Uma era sobre comunicação, que se tivesse alguma pergunta, alguma dúvida, nunca deixe de perguntar, nunca deixe de pedir por ajuda, porque quem tá acima de você tá ali não só como chefe, não só como alguém para mandar em você, mas alguém para te dar suporte para você melhorar o que você faz, aprender coisas que você não sabe fazer e trabalhar ao mesmo tempo para essa pessoa. Tinha uma coisa que você falava para mim, que você falou para mim e que eu até falei semana passada na cozinha, eu falei, o Kenzo me ensinou isso e eu levo isso pra minha vida real, que é, se o estagiário tá nadando, a responsabilidade é sua. Entendeu? Então, tipo, você sempre falava isso, falava assim, Bia, se alguma coisa sair errada aqui, a responsabilidade é minha, não é sua. Porque você era o cozinheiro da praça, você era o responsável, entendeu? Então eu acho que toda vez que alguém comete um erro, antes de eu falar alguma coisa pra pessoa, eu penso assim, será que eu me comuniquei direito? Será que a minha comunicação foi super clara pra pessoa não ter atendido essa demanda? Não, talvez não tenha sido tão clara. Lembrei agora, que eu falava que, tipo assim, quando eu via alguma coisa que não tava no padrão, eu sempre perguntava pra pessoa. E isso aconteceu umas 4 vezes no Corrutel. Tipo assim, cara, se você... Eu vi o prato, assim, né? Eu não falei nada da qualidade do prato, eu não criticava a pessoa por ter feito errado, mas eu falava assim, olha, eu deixava um insight pra pessoa, de falar assim, ó, você serviria isso para um cliente, para você mesmo? Você serviria isso? Você acha que tá no padrão para você comer? Se você fosse no restaurante e tivesse nesse padrão, você acha que seria justo pelo que você pagou? Você não reclamaria? Você não falaria, mas por que o do outro veio mais? Por que o do outro veio mais bonito? Porque tem que estar no padrão. Eu acho que isso tem que vir da pessoa. Então, quando eu brigava com a pessoa, não é que eu brigava, eu deixava o insight para a pessoa pensar qual que é o melhor padrão e a melhor forma de resolver o problema. Então, assim, às vezes, tipo, tava fora do padrão, eu preferia que o estagiário pensasse assim, não, tá fora do padrão, eu vou mudar. Não que, tipo, eu vou deixar passar. Porque se eu treino um estagiário nessa mentalidade de, tipo, vou deixar passar, uma hora eu não vou estar lá. E quando eu não estiver lá, ele vai soltar uma coisa fora do padrão. E quem vai ter a culpa, querendo ou não, vai ser eu que estou encarregado dele. Sim, exatamente. Isso é perfeito, porque isso é uma coisa que quando você tem um negócio, isso quando você gerencia uma pessoa, um estagiário, ou quando você tem um negócio, você não consegue ser onipresente, você não consegue estar olhando tudo o tempo todo. Eu comecei nisso, o Garni foi crescendo aos poucos e no começo era eu e o Fran só, e aí depois a equipe foi crescendo. Quando era eu e ele, eu conseguia ver o que ele estava fazendo. Hoje em dia eu olho pra ele e falo assim, você tá gerindo uma praça, né? Porque ele cresceu lá dentro. Então, assim, você tá gerindo uma praça. Eu preciso que você represente a minha visão aqui dentro, entendeu? Então, assim, eu preciso que você seja os meus olhos. Então, eu preciso que você entenda o olhar, sabe? Como é que eu vou olhar pra coisa?
como é que eu vou entregar isso aqui, entendeu? Será que isso aqui tá legal? Não, não tá legal, entendeu? Então, assim, como é que a pessoa que é responsável por aquela praça ou por aquele lugar gostaria que aquilo tivesse feito? Isso você só tem quando tem comunicação entre o chefe, o sous-chefe, o chefe de party, o cozinheiro até o estagiário. Porque se você não tem essa comunicação da primeira parte do triângulo ali até o último, uma hora essa comunicação é perdida entre o chefe e o estagiário, porque você não tá passando o que um passa pro outro. Você só tá aquele telefone sem fio e uma hora você não entende o que a pessoa tá falando, a primeira frase não é a última frase. Ah, não, deixa eu falar um negócio rapidinho antes, depois você corta Pode essa falar. parte, tá? Não, beleza. Não, o que eu queria falar que é muito importante nesse quesito liderança, que eu acho que depois a gente não vai voltar nesse assunto, mas é uma questão de gestão de crise das pessoas, né? Que eu acho que acontece demais. É muito fácil você ficar bravo, sabe? Eu fico brava 1001 vezes durante a semana. Só que eu não deixo isso sair, sabe? Eu fico brava, só que eu fico brava dentro de mim, entendeu? E aí, a maneira como sai é a maneira racional de você dar um passo para trás, ver como que as coisas vão acontecer, né? Como é que é a melhor maneira de falar e falar. Mas a questão que eu tava falando de gestão de crise é que, assim, eu acho que dentro de uma cozinha, quando as pessoas vão crescendo ali dentro, que eu tenho acompanhado muito esse processo de crescimento da galera dentro do Garni, é que quando você muda de posição, existe uma crise que acontece. E isso junta com o suporte que você falou, entendeu? Então, assim, além de você dar o suporte para um chefe de praça, dar um suporte para um auxiliar ou para um estagiário, uma pessoa que gere um restaurante, ela precisa dar suporte para uma pessoa que foi promovida a chefe, por exemplo. Porque, assim, existem várias novas demandas que vão surgindo. Várias responsabilidades que você não tinha antes. Não tinha antes, entendeu? Então não adianta você, ficar super bravo o tempo inteiro e, falar pra pessoa, meu, não é assim que faz, não sei o que, eu te promovi, não sei o que. Não é isso. Não é aí a resposta, entendeu? É você falar assim, olha, você tá num novo cargo, existe esse tipo de responsabilidade. Então, assim, você tá lá pela galera, sabe? Você tem que estar lá pela galera, você tem que dar esse suporte, falar assim, eu vou te ajudar a fazer uma lista. Vamos fazer junto, vamos fazer uma lista de prep junto, de todo mundo, pra você, ter noção do que tá acontecendo, como é que é a melhor maneira de organizar isso. Então é isso, eu acho que hoje... Não, isso que eu ia falar, que isso faz não só você, mas também ele evolui bastante. Porque se um dia ele quiser abrir alguma coisa, ele vai ter experiência com gestão, ele vai ter experiência com estoque, ele vai ter experiência com várias coisas que sozinho não teria uma posição mais baixa, né? Mas se Exato. você subir de posição, não só no Garni, mas em outros lugares, você tem essa oportunidade, claro. Aí a escolha é sua também, como funcionário. Assim, eu quero subir para a posição, eu quero melhorar, eu quero evoluir, mas se eu evoluir, eu vou ter mais responsabilidade. Mas faz parte da vida. Não, faz parte, óbvio. Cada passo que você sobe é mais difícil, é mais responsabilidade, é mais trampo, é mais solitário, porque, quanto mais baixo você tá, mais você tá com a galera, quanto mais alto você tá, mais sozinho você tá no que você tá fazendo, né? Então, só que é da hora demais, entendeu? Quando você chega, vê que aquela responsabilidade é sua, você tá cumprindo, você tá fazendo, você tá entregando, sabe? É onde a gente quer chegar, A entrega é foda. Exato. A entrega é foda, né? Então, o rolê, o pré, tudo é muito foda, cara. É muito difícil, é cansativo, acordar cedo, dormir tarde, planejar, desplanejar, contratempos, resolver BO. Mas quando você vê o resultado, né? O resultado do seu produto, da comida, do serviço, e você vê a galera comendo e feliz, você fala assim, pô, vale a pena. Vale a pena, exato. E é isso que hoje em dia eu vejo com o Garni, assim, a gente foi crescendo a equipe aos poucos, né? Hoje você pergunta como é que tá hoje em dia, a gente foi crescendo devagar, foi entrando foi entrando dois, aí eu comecei a dividir por praça, então você fica na confeitaria, você fica pra cozinha salgada. Como a gente tem um modelo de cozinha que é um pouco diferente de um restaurante, né? Porque a gente não tem mesa. A gente não tem cadeira. A gente vai ter agora no final de agosto um parklet na frente, sabe? Aquelas cadeirinhas. Olha! Pra sentar.
Chique. Chique. Mas... tem uma coisa também que a gente não falou. Eu e a Beatriz, quando a gente trabalhava juntos, sem querer, a gente completava as frases do outro, a gente falava palavras na mesma hora, velho. Isso aí acontecia bastante. Eu amo isso, saudades. E a gente não tem mesa, não tem serviço de garçom, então é aquela coisa, você pede no caixa e você retira, né? E eu ficava pensando como é que é o melhor jeito de fazer isso, porque é muito simples, o nosso menu tem no máximo 10 itens por semana, mas ao mesmo tempo aconteceu uma coisa que era assim, às vezes a pessoa que estava empacotando, como são 10 itens, e aí chega a comanda, o pacote é errado. Sabe? Tipo, o pacote não, Entendi. mas a seleção Os das itens. coisas. Os Sim, itens. sim. Então foi um negócio a menos. E aí eu falei assim, eu fiquei pensando assim, como é que a gente vai fazer isso? Porque assim, sábado, num dia de sábado, hoje em dia, a gente atende assim umas 300 comandas. Tipo, é um Caralho! negocinho. Exato, é muita gente. Comanda pra caralho, mano. É comanda pra caralho. Então, tipo, todo final de sábado, durante, assim, até eu chegar nisso, até eu estruturar a cozinha como ela tá hoje, acontecer alguma coisa, sabe? Um erro, uma coisa aqui, outra ali. Eu falei assim, a gente não pode deixar isso acontecer. Então eu fui montando cada vez mais uma estrutura igual de um restaurante, dentro de um lugar que é só comida de rua, entendeu? Mas eu cheguei à conclusão de que essa é realmente a estrutura que mais funciona, mesmo que o nosso serviço seja uma finalização só, tipo, porque a gente vai finalizar alguma coisa na hora, vai fazer um sanduíche, é só uma finalização e pacote, tchau. Só que ao mesmo tempo precisa de uma pessoa ali centralizando o pedido. Então hoje em dia eu cantar uma comanda, uma pessoa fica no serviço, vai na praça da confeitaria. Então eu peço, por exemplo, eu preciso de uma tartelete tal e uma choux, uma eclair, e aí a pessoa me entrega a caixinha, eu vejo se tá lá, fecho, coloco na caixa. Praça quente, preciso de um sanduíche, preciso de uma empanada, preciso de um folhado, de uma galete, a pessoa me dá, pronto, acabou, fecho e vai. E aí hoje em dia tá rolando super. Que bom. Mas Estruturar e foi, organizar é muito bom mesmo. Realmente. é. Não, mas é engraçado isso, porque, tipo, antigamente, como eram poucas pessoas e foi crescendo muito devagar, todo mundo fazia essa parte de, tipo, duas pessoas estavam no serviço, então essas duas pessoas iam ler a comanda e fechar, mas sem um Juntos. double check, entendeu? Sim, Sem sim. uma. Se aquela pessoa pega aquela comanda e faz inteira, fecha, só que assim, quem que tá ali fiscalizando isso? Então, realmente, eu cheguei nesse modelo muito melhor. Mas a gente foi crescendo aos poucos, Kenzo. As pessoas foram, tipo, a gente foi precisando contratar, até que lá embaixo ficou muito pequeno, o espaço ficou muito pequeno ali. Aí a gente apareceu a oportunidade de alugar a parte de cima da casa. Então, tipo, era esses 30 metros quadrados, a gente alugou lá em cima e fez só confeitaria lá em cima, e lá embaixo ficou só cozinha salgada. Aí a gente alugou uma sala do lado para tipo depósito, estoque, essas coisas. Olha, tô só ouvindo aqui, ó. Peguei ali, peguei aqui, peguei ali. E no futuro Não, vai e pegar aí, mais ali, cá. não, e aí foi isso. Por enquanto a gente tá assim, nessa estrutura. E agora a gente está fazendo um segundo investimento no negócio, que foi o que você viu, das coisas, dos equipamentos. Então a gente comprou laminadora, fermentadora, maceira, todo esse equipamento para conseguir fazer, fazer folhado, Comprou um fazer forno também? croissant. A gente comprou um forno a lastro também, grandão. Eu vi, falei, caralho, forno a lastro. Bonitão e pra sapão e tudo mais. Porque a gente vai abrir essa parte de garni meio padaria, assim, só que tipo, a gente não. A ideia inicial. Garni Bakery. Bakery. A ideia inicial é produzir o pão do nosso sanduíche, produzir, tipo, eu tô fazendo há 1 ano e meio massa folhada na mão, sabe? E eu quero fazer
a laminação, fazer a laminação bonita, sabe? Croissant e tudo mais. Então a gente está nessa segunda etapa de investimento do negócio para elevar um pouco a qualidade das coisas e tudo mais. Mas tá rolando super, assim, tô super feliz que a galera, assim, super abraçou a ideia de, tipo, do menu que muda. Então, cada item que entra fica 15 dias. E aí a gente vai mudando, assim, fazendo uma alternância, né, no cardápio. As coisas sempre voltam. Assim, agora que já tem um ano e Sim. meio, já tem doce para todas as estações do ano. Mas a gente Ah, também bom. não tem Bom mais pro que, curso, tipo, que já não. tá a ficha técnica pronta ali. Exato. E nem falha essa parte, foi desafiadora para fazer assim com muitos itens, mas é muito legal porque mantém sempre o público interessado no que a gente vai fazer na outra semana. Então, para a galera realmente, sim, a ideia é você chegar e falar assim: ah, quero comer uma coisa gostosa, vou lá. E aí ver o que tem e comer o que tem, sabe? Mas, Essa é a ideia. É tipo, falar assim, alguma coisa as pessoas vão gostar, sabe? Sempre, porque sempre tem sim. 10 itens, sempre tem várias opções, então sempre tem um chocolate, uma fruta e, e é isso. E dentro dessa parte da cozinha, a minha maior brisa, assim, é transformar um pouco o sabor da confeitaria. Assim, existem pessoas que já estão fazendo isso faz tempo dentro de confeitaria de restaurante, mas não de uma loja, né, que vende café para levar e um doce, né? Então, tipo, trazer essa experiência para uma coisa super acessível, sabe? Acessível, democrática, que qualquer um pode chegar, entrar, pegar, levar, sabe? Todo mundo tem acesso e uma comida boa que seja, tipo, realmente interessante, que abra a cabeça das pessoas e seja bem acessível, sabe? Essa é a ideia. E com essas palavras, a gente termina essa parte que a Beatriz, ela explicou certinho o que é o Garnin, o que ela quer, quais são os objetivos com a empresa dela. Eu acho que vocês, né, ouviram nesse episódio inteiro quais são os desafios, as dificuldades que é abrir o seu próprio negócio, ainda mais no Brasil, né, que pô, tem várias coisas fodas que você tem que ver antes de abrir negócio, por causa do imposto, por causa de funcionário, custo, né, do funcionário, fora aluguel, fora, tipo, várias BOs, mas estamos aí lutando, abrindo nossos negócios, fazendo o que a gente quer, produzindo comidas que nós queremos, né, produzir. E por isso que eu trouxe a Bia aqui, porque acho que a Bia é um ótimo exemplo de que com perseverança, com alguns palitinhos aqui e ali, você consegue, acho que, em busca dos seus sonhos. Uhum, total. Fico feliz de ter sido chamada para falar disso, porque é muito massa, assim, tipo, são várias dificuldades no meio do caminho, sabe? Vários momentos de que você se questiona, será que estou fazendo um negócio? Mas assim, se você acredita, você aguenta as dificuldades, sabe? Eu acho que essa é a questão principal aí, você tem que acreditar, ser firme no que você está fazendo, não ligar para nada que não seja importante, sabe? Para nada que seja coisa que seja relevante e só seguir Uhum. fazendo que você acredita, que tá dentro de você, fazer comida gostosa como assim a maior parte dos cozinheiros, né? E é isso. E esse episódio aqui ainda não é nem, tipo, eu falo, essa conversa aqui não é só para pessoas que estão começando. É para as pessoas da nossa idade, que está nos 25, 30, das pessoas do 30 para 35, que tem muita gente que acho que eu e a Bia, a gente acho que também viu bastante exemplo em outras cozinhas de pessoas que estão 30 anos, 40 anos, dentro da mesma cozinha, fazendo a mesma coisa. E acho que tudo bem, cada um é cada um também. Não tô jogando estilos de profissionalização dentro da cozinha, cada um faz o que quiser. Mas acho que muitas pessoas têm medo, muitas pessoas são receosas para começar o próprio negócio, para começar a fazer suas próprias coisas. E é isso aí, a Bia mostrou um dos caminhos, que você não precisa ter um investidor grande, você não precisa já começar grande. Você pode começar aos poucos, começar pequeno, com a sua própria produção, tendo controle do que você consegue fazer, porque aí acho que você tendo qualidade desde o começo, a questão é que só vai expandir, porque a qualidade sempre existiu. Se você não tem qualidade desde o começo,
Eu acho que é muito mais difícil, claro, pode dar certo, cada um é cada um, mas eu acho que isso é muito mais difícil para você conseguir florescer dentro da gastronomia. Sim, é isso aí. É isso. A coisa mais importante é isso. Entrega 100% o que você está fazendo. Entrega o melhor possível, mesmo que seja pequeno, seja pouco, entrega 100%, que assim, não tem como dar errado. E assim, não ter medo de investir numa ideia que você tenha, porque cozinheiro é artista. Então, assim como qualquer outra forma de arte, com uma música, com um quadro, você é vulnerável, porque você está tirando aquilo de você, sabe? Você tem que se colocar nesse lugar de vulnerabilidade e acreditar no que você está fazendo, porque se você não acreditar, as pessoas podem Quem até vai? acreditar, mas numa primeira dificuldade você desiste, sabe? Então, tipo, é muito importante que você fale, meu, é isso aí, vou fazer, não ligar muito para a opinião dos outros e só Você acaba seguir. amadurecendo também, né? Você amadurece bastante, né? Todo esse processo aí que Nossa, você passa. demais, demais. Porque assim, ninguém sabe, ninguém tá ali, sabe, no momento que você tem uma dificuldade maior. E você sabe por que que você tá seguindo, sabe? Por que que você tá fazendo aquilo? Por que que você tem, você acredita tanto no negócio que você tá fazendo? Então é isso. Eu acho que principalmente para quem é cozinheiro, que nem a gente, que é muito apaixonado pelo que faz, pelo que é muito obcecado por comida. O caminho tá sempre aberto, sabe? E nessa última parte aqui do episódio, né? Já todo mundo já triste porque tá acabando esse episódio, mas eu queria uma sugestão da Beatriz, assim, eu falei no começo do episódio, antes de começar o episódio, né, que a sugestão é qualquer coisa que ela quiser, fica aí aberto pra ti. Eu vou falar minha sugestão rapidinho primeiro. A minha Fala. sugestão do episódio é Modern Family. Eu tô assistindo muito Modern Family, assim, ó, desde esse começo de ano aqui, porque eu não tinha assistido antes, né, antes desse ano aqui. E, cara, eu tiro muitas risadas. Eles trabalham muito bem um pouco sobre os preconceitos que existem na sociedade. Eu acho que é um humor negro, mas é um humor negro não tão pesado. É um humor negro que eles discutem sobre isso de uma forma que você ri e fala assim, pô, é verdade, é engraçado, porque isso aqui acontece na sociedade, isso aqui acontece com a vida das pessoas. Então, fica a sugestão, rindo muito, veio desde a primeira temporada, tem vários atores. Minha personagem favorita é a Glória, que ela é colombiana que foi morar nos Estados Unidos. Então eu sinto muito o que ela sente quando eu tô aqui na Austrália, né? Que é tipo assim, é um estrangeiro. É uma frase que ela fala no episódio que me pegou muito e que é muito verdade. Que ela fala assim, na minha língua eu sou muito inteligente. Eu amo, na minha língua eu sou engraçada, sabe? Eu passei muito por isso. Na minha língua eu sei fazer piada, nessa não. Mas em inglês é outro rolê, tá ligado? Sei lá, em outra língua, espanhol, francês, qualquer língua que a gente for fora do Brasil, é muito difícil. Então, É difícil. fica essa sugestão. Porque é uma questão que a gente passa por dificuldades mesmo quando tá fora do Brasil, ou até mesmo conversando com pessoas que não falam português, né? E que é isso, que a gente tem dificuldade às vezes para se comunicar, mas não é que a gente seja burro, é que a gente apenas tem dificuldade de falar em uma língua diferente da nossa. Sim, total. Bem legal. Sugestão Gostei da sua dica. Vou assistir. Obrigado. Eu nunca assisti Modern Family. Bom, então deixa eu dar minha dica. A minha dica hoje, Kenzo, já que você deu uma série assim super nova, eu vou dar uma dica de um filme que eu assisti semana passada, porque a Sub do Garni me deu agora um DVD, que é um filme assim super antigo, acho que é de 1950, chama Festa de Babette. Festa de Babette, beleza. A Festa de Babette. É um filme que conta a história de duas moças que moram na Dinamarca e têm uma vida assim super pacata é um filme dinamarquês. Uma vida super pacata de interior e tudo mais, e que são super puritanos, super católicos e tal. E aí, de repente, conservadores, e de repente chega a Babette e transforma a vida dele. E transforma a vida deles com a comida. Então, ela é francesa e aí ela chega e transforma a vida deles, assim, nessa questão dos sentidos. Quem diria de que como... francês seria um vanguarda? Tá aí.
Quem sabe nessa época, antes deles serem, né? Antes deles serem clássicos, Agora que né? são clássicos não dá mais. Mas é um filme muito bom. Outro filme muito bom que eu assisti outro Mandei. dia chama Hum. Night on Earth. Eu não sei se a tradução é literalmente Noite na Terra, mas é um filme muito, muito legal que se passa sempre dentro de um táxi em 5 lugares diferentes. Então, um táxi em Los Angeles, um em Nova York, um em Paris, um na Itália, em alguma cidade que eu esqueci agora, e um em Helsinki, na Finlândia. E aí são sempre episódios dentro de um táxi, assim, bem uma conversa, uma coisa que acontece, e é bem legal, adorei. E onde você pode encontrar esse seriado? No YouTube? Em algum stream? Não. Pode encontrar no YouTube. No YouTube? Night on Earth? Como que é? Então, um É. táxizinho, assim, o cara vai dirigindo o táxi e aí ele vai conversando sobre coisas com as pessoas? É, exatamente. Eu gosto desses filmes, assim, meio que a pessoa fica conversando, sabe? Papos aleatórios. Gosto. Deixa eu ver. Amo. Tem no Amazon Prime. No Prime. Aí, ó, tem na Amazon Prime. Então, pra você, pode ouvinte, ver lá. que ouviu até agora, quer ouvir uma coisa diferente, fora da gastronomia e também da gastronomia, eu e a Beatriz, a gente trouxe aqui umas sugestões. Quero agradecer a Beatriz por esse episódio, foi maravilhoso. Vai ter parte 2, parte 3 no futuro, com certeza, para a gente falar sobre outras coisas da gastronomia e da cultura brasileira, porque, você sabe, é infinito. Coisa sobre o Brasil, eu falo pros gringos aqui, mano, é infinito, não falta o que falar sobre. Nunca acaba. Então vou deixar... Não, nunca acaba. Então vou deixar com a Beatriz as últimas palavras dela aí pro programa, e muito obrigado, viu, Beatriz? Muito obrigado. Kenzie, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de falar aqui um pouco sobre essas últimas aventuras, essas reflexões sobre a vida dentro da cozinha, que eu acho que são muito necessárias, cada vez mais necessárias, né? Num tempo que a gente cuida tanto de questões de saúde mental, que a gente precisa muito tomar conta, né, uns dos outros, e formas novas de fazer coisas que deem um resultado muito, muito bom também. Então, eu acho muito legal a gente poder ter um espaço para falar sobre essa reflexão e para as pessoas não se sentirem sozinhas e entenderem que existem pessoas que pensam como elas também, que existem pessoas que pensam a cozinha de uma maneira diferente. Então, acho muito obrigada por esse espaço, amei essa conversa e muito obrigado. Feliz por você. É isso que eu falo, Nada na Cozinha é sempre um espaço pra gente conversar, como se fosse uma mesa de bar. Falta só uma breja, né? Mas aquele espaço pra você estar ali na cadeirinha, conversando sobre a vida, mostrando o que a gente já passou pelas experiências, falando o que a gente acha do futuro, de agora, porque realmente falta um pouco da opinião da gente, né? A gente já vê em programas de culinária, a gente vê, né, na TV aberta, no YouTube, pessoas que realmente têm influência, são chefes de cozinha, já têm, né, vários conhecimentos e sabem de tudo, mas a gente não ouve as pessoas que estão no dia a dia, que estão trabalhando na cozinha, sofrendo, pegando. O sucesso é legal, mas eu também quero pegar o processo. Acho que o processo Exato. É isso, Kenzoca, nadando na cozinha e na vida. É isso aí. Obrigado, viu, Beatriz? Valeu Próxima. demais. Até a próxima.